A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, estamos lendo o Novo Testamento, o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, o que os apóstolos praticaram no início da vida da igreja, quando o Senhor acabou de gerar a igreja e eles começaram a pregar o Evangelho. Quais foram os seus atos? Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 11, versículo 5. Estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Vi um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. Pedro está fazendo a sua defesa em Jerusalém, diante dos outros apóstolos que estavam querendo impor a circuncisão aos gentios. E Pedro tinha sido convocado pelo Senhor para pregar o Evangelho aos gentios. E Deus lhe deu uma visão para que ele não considerasse imundo aquilo que Deus havia santificado. E Pedro aqui estava sendo julgado por ele ter ido na casa de Cornélio, o centurião romano. E ele era um gentio e ele não podia entrar lá porque ele era um judeu circunciso. Ele não poderia entrar na casa de um incircunciso, de quem não tinha passado pela circuncisão, pela cirurgia de fimose, algo que Deus havia feito um pacto com Abraão, que todos os judeus no 8º dia seriam circuncidados, teriam essa marca da aliança de Deus com Abraão e a sua descendência. Mas a questão é que fizeram da circuncisão algo religioso, excluindo todas as pessoas da presença de Deus. E quando o Senhor veio, ele não faz mais distinção entre judeu e gentio. Todos nós somos iguais diante de Deus. Então o Senhor, ele não aprova impor a circuncisão para os gentios. E Pedro aqui estava sendo julgado pelos outros apóstolos. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, feras, répteis e aves do céu. Então, na visão de Pedro, que o Senhor lhe deu, foi um vaso em forma de um lençol, e lá tinha todo tipo de animal. Tinha todos os animais imundos, que estava escrito na lei que Deus deu, para que eles não comessem. E agora o mesmo Senhor que havia dado a lei para que eles não comessem, o mesmo Deus, estava dizendo para Pedro que era para ele comer. Essa é a situação religiosa que acontece na nossa mente, quando nós não estamos em sintonia com Deus, o Criador. Nós seguimos o sistema religioso e não Deus, que deu a lei. A religião faz da lei sistemas. E Deus que deu a lei, ele muda conforme ele quer. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Deus falou para ele. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Você vê que Pedro não estava a fim de obedecer o que Deus estava falando para ele. Ele estava discutindo e arrazoando com Deus, o Criador, que deu a lei. Mas a voz respondeu do céu segunda vez: não chames tu comum o que Deus purificou. Tão bom a gente ser purificado pelo sangue do Cordeiro, não é? E nos tornarmos justos diante de Deus. Mesmo que toda a humanidade nos considere imundos, se Deus nos considerar puro, é suficiente. E sucedeu isso 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque Pedro era teimoso. Se ele já tivesse matado e comido a primeira vez, não tinha segunda e nem terceira vez. Mas 3 vezes Deus insistiu com ele. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. Quem eram aqueles varões? Eram os animais imundos que estavam dentro do lençol. Que Pedro, na sua mente obsoleta, tapada, não queria seguir o Espírito, que era Jesus falando para ele: vai, Pedro.
E disse-me o Espírito. Então, quem era que estava falando com ele? Aquela voz era o Espírito de quem? De Jesus Cristo ressuscitado. Que fosse com eles, nada duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Você vê que Pedro foi chamado nominalmente pelo Senhor. Mas Pedro não teve força para fazer esta obra de levar o evangelho aos gentios. Deus levantou Paulo, um judeu circuncidado, para que ele levasse essa palavra de salvação a todos os gentios. E no início, Paulo teve o mesmo problema que Pedro, só que ele conseguiu vencer a barreira da sua mente, do sistema religioso judaico. O qual te dirá palavras com que te salves tu e a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Quando nós ouvimos o Evangelho, que é Cristo ressuscitado, ele entra em nós. Mas para fazermos a sua obra, ele também vem sobre nós. E isso é o batismo no Espírito Santo. Quando o Senhor apareceu para eles como línguas de fogo, que era só os judeus, os apóstolos naquela casa, todos os judeus foram batizados no Espírito Santo, que é Cristo ressuscitado. E quando ele foi na casa de Cornélio, o gentil, todos os gentios foram batizados. Por isso que o Senhor fala assim: há um só Senhor, um só batismo, tá vendo? Então há um só batismo no Espírito, há um só batismo nas águas. Todos nós já fomos batizados nesse Espírito quando Cristo batizou a igreja, porque ele não batizou um membro, ele batizou todos. As línguas de fogo apareceram sobre todos os que estavam na casa. Todos na casa de Cornélio tiveram essa mesma experiência. Claro que se hoje eu desfruto do gozo do encher do Espírito, eu posso estar desfrutando dos batismos, daquilo que já aconteceu várias vezes. Eu posso desfrutar daquela experiência. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Nós precisamos desses 2 batismos. Da água é um testemunho para o diabo, que nós vamos reinar no lugar dele e que somos do Senhor. E o batismo no Espírito Santo é algo que já aconteceu para todo o corpo de Cristo. Hoje nós experimentamos aquilo que o Senhor já fez pela igreja. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, então quando que a pessoa é batizada no Espírito Santo? Quando ela crê no Senhor Jesus Cristo. Quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Ele não resistiu, mas ele foi forçado. O Senhor forçou a barra. Mas e depois ele continuou fazendo? Ele fez igualzinho o João Batista. Batizou Jesus. Não, você não sou digno de lavar, de amarrar suas sandálias. E o Senhor falou: não, você tem que me batizar para que cumpra a lei. Aí ele fez, mas depois ele continuou fazendo o seu ministério, ele não seguiu o Senhor. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Qual que é o arrependimento para a vida? Crer no Senhor Jesus. Por quê? Porque ele é o Espírito Santo. Quem é o Senhor Jesus? É Deus que se vestiu de carne, teve viver humano, morreu, ressuscitou, é o mesmo Deus que está aqui agora como Espírito. O Espírito Santo é aquele que já experimentou o viver humano dentro de um corpo. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então veja aqui, o Evangelho era para todos. O Senhor queria que o Evangelho chegasse para toda a humanidade, e assim foi. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não importa a raça, mas tenha nele o quê? Vida eterna.
E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Amém. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E hoje as pessoas se convertem à religião. As pessoas se convertem a um sistema. As pessoas se convertem a uma pessoa, a um missionário, a um pastor, a um apóstolo, a um padre, a um bispo, a um papa. Essa não é a vontade de Deus. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Então Deus não quer que você permaneça num sistema religioso, num sistema político. Deus quer que você permaneça nele, dentro de você. Você é a igreja, o corpo de Cristo. Junto com todos os que creram. O Senhor só tem uma igreja, Ele não tem duas. Ele só tem uma noiva, só tem uma esposa. Nós, os que cremos, fazemos parte do mesmo grupo de filhos de Deus que se chama igreja. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. Saulo estava lá, em Tarso, né? Desfrutando da conversão do primeiro amor, discutindo com todos sobre a verdade do que ele viu com o Senhor. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Naquela igreja em Antioquia, não é nasquelas igrejas em Antioquia, católico, batista, assembleia pentecostal, não é nas igrejas, é naquela igreja. Só tinha uma igreja em Antioquia. O que é Antioquia? É uma cidade. Só há uma igreja na minha cidade, em Sudminúcia. Quem são? Os filhos de Deus. Mas como estão os filhos de Deus? Divididos em muitos grupos religiosos que se denominam igreja e não é. A denominação não é a igreja, nenhuma das igrejas. As denominações é uma divisão da igreja. Porque para Deus só existe aquela igreja em cada cidade. Quem são? Os filhos de Deus que moram ali. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Qual era o problema dos profetas de Jerusalém? Eles não queriam largar, como Pedro não queria largar, a questão da circuncisão. Queriam impor para os que criam no Senhor, que não eram judeus, que fossem circuncidados. E levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Então aqui os irmãos cuidavam da igreja que estava em cada cidade. Mas hoje os irmãos não cuidam da igreja. A maioria dos irmãos querem tirar da igreja proveito para si. Querem tirar proveito político, fazer um grupo de pessoas que ele se chama de igreja para votar nele, por ele ser um político. Outros querem roubar, furtar, até o berro das ovelhas. E o Senhor falou que de graça receber, de graça dai. Tudo que envolve grana, dinheiro, não provém do Espírito Santo. Porque aqui os irmãos cuidavam da igreja, não é a igreja que cuidava daqueles que falavam a palavra de Deus. É o contrário. E hoje o que se aprende na televisão por meio dos líderes religiosos? Traga grana para mim, feijão, arroz, semente não sei do que, vassoura não sei do que, saquinho de sal não sei do que, água benta não sei do que. O que é isso aí? Hipocrisia, comércio com a palavra de Deus. De graça recebeste, de graça dai. Tudo aquilo que você estiver recebendo da palavra de Deus que está sendo comprado ou fermentado ou com segundas intenções não provém do Espírito de Deus. As pessoas usurpam a palavra de Deus.
Então hoje nós precisamos voltar a isso aqui, como em Antioquia, foram a primeira vez que foram chamados de cristãos. O que é isso? Que Cristo apareceu no viver deles. Tinham as coisas em comum e vendiam o que tinham e davam aos pobres. Quem é que vive essa realidade hoje? Então nós não podemos ser hipócritas. Falarmos que fazemos uma coisa que nós não fazemos. Então nós precisamos falar para o Senhor: Senhor, me ajuda a cuidar da igreja, dos seus filhos, não importa qual filho. Não importa se aquele filho já entendeu que ele é a igreja ou não. Não importa se aquele filho já compreendeu que só tem uma igreja ou não. Se ele tem o Espírito de Deus, ele faz parte da igreja, você precisa cuidar dele. O que é que estraga a vida da igreja? São os líderes que têm interesses. Aqui eu sou o chefe, aqui eu sou o irmão responsável, aqui eu sou o pastor, sou o de... Você não é nada, você só é um pecador que graça ganhou igual eu. O que é que eu sou? Nada, menos que nada. Eu só mereço a misericórdia do Senhor para não ser consumido, só isso. Quem que tem que ser exaltado na igreja? Cristo. Mas como é que a gente escuta os carros de som na rua hoje? E vem aí a mulher de Deus, o homem de Deus que revela, não revela nada, aquilo é coisa da alma, da mente dele. Ele está manipulando a sua mente para você exaltá-lo. Ele não vem de graça, tem que pagar, tem que comprar CD,